Fala pessoal, tudo certo? Nos vídeos anteriores eu fiz uma sequência ali das sub-regiões do Nordeste. Eu falei então da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão. E agora vamos falar então sobre o Meio Norte, que é a nossa quarta sub-região aí do Nordeste. É aquela porção do território que está mais a oeste, tá? Que pega ali o território do Maranhão, tá? E praticamente metade aí do território do Piauí, tá? Então, é a porção mais a oeste ali dentro do Nordeste, já tem uma ligação direta com a floresta amazônica. Então, você acaba tendo como localização geográfica, né, Zona da Mata, Agreste, que é uma zona de transição para o sertão, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. No Meio Norte, a vegetação que predomina é a mata de cocais, com a ocorrência de floresta amazônica na porção mais oeste ali do Maranhão, tá? O semiárido vai aparecer, já que você tem uma zona de transição ali do sertão para a floresta amazônica. O semiárido ele vai aparecer ali também na sua porção mais de leste, digamos assim, com a presença aí da vegetação da caatinga. Sendo então uma forma de a gente compreender essa sub-região, o Meio Norte, né, com a sua mata de cocais, uma zona de transição que se encontra, digamos assim, entre o sertão e a floresta amazônica. Uma outra formação vegetal que nós também vamos encontrar aí no Meio Norte é a presença aí do cerrado. Então a gente pode entender que é uma zona de transição, por quê? Porque você encontra a floresta amazônica, você encontra a caatinga e você encontra o cerrado também. Por isso que a gente vai chamar de zona de transição, porque você tem ali várias formações vegetais dentro de um mesmo território, dando uma característica única para essa região, tá? Então, de formação vegetal, a gente pode compreender aí então que nós temos essas três formações. A própria mata amazônica, né, a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga. No que se refere à economia desta sub-região, que é o Meio Norte, nós vamos ter aí uma economia baseada na produção agrícola com o cultivo aí predominante de palmito, tá? Que é extraído aí do babaçu, né? Que é uma das árvores aí que compõe a chamada mata de cocais, tá? Outra forma de exploração econômica que nós temos ali também são os óleos extraídos, né, dessas palmáceas que nós vamos encontrar aí no Meio Norte. A agricultura, então, ela é orientada principalmente aí para arroz, algodão, cana-de-açúcar, por exemplo, mas não podemos deixar aí de dar uma grande importância para as atividades econômicas extrativistas desenvolvidas aí em cima do babaçu, da carnaúba, né, que estão presentes aí no território do Meio Norte, tá? Então, dentro de um contexto extrativista, setor primário, nós vamos ter aí, né, obviamente, uma atividade econômica desenvolvida em cima da vegetação do local, tá? Uma outra atividade econômica que é bastante relevante para a região é a mineração, né? Como, por exemplo, aí o programa Grande Carajás, que foi criado lá em 1980 pela Vale do Rio Doce, que tinha como objetivo a extração aí de minérios ali dentro do Maranhão. Não só no Maranhão, mas também no Pará, no Tocantins, tá? Os principais minérios que são extraídos ali no Meio Norte, então, são o ouro, né? O estanho, a bauxita, o manganês, o níquel e o cobre também, tá? O tempo de vida útil, digamos assim, de uma reserva ali no Meio Norte é de aproximadamente aí 500 anos, tá? Esse programa Grande Carajás, ele foi muito importante para o desenvolvimento da região, uma vez que a partir dele foram construídas estradas, foram desenvolvidas indústrias e também o próprio processo de urbanização foi acelerado a partir desse processo, tá? Obviamente que a mineração ela não é só positiva, ela também é negativa e traz alguns aspectos que não são interessantes para o desenvolvimento dessa região. Então, houve um prejuízo ambiental que é importante a gente salientar aqui, né, com a poluição dos rios, a remoção da cobertura vegetal, que é algo que está diretamente ligado à mineração, tá? E claro, houve também um prejuízo econômico, sobretudo pelo grande processo de terceirização, digamos assim, que ocorreu aí com a desnacionalização, né, e
a desnacionalização que ocorreu ali da extração dos minérios com a instalação cada vez maior de multinacionais. Então esses minérios nem sempre são explorados de maneira adequada, inclusive a gente tem processos de mineração que são ilegais ocorrendo ali, que o governo acaba não tomando conhecimento disso e não tem como obter uma renda de impostos, por exemplo, sobre essas formas de exploração. Então essa sub-região do Nordeste, que é o meio norte, ela apresenta características aí, né, de três regiões aí do Brasil, né, com vegetações específicas, como por exemplo a vegetação da floresta amazônica, você vai ter ali o cerrado, você vai ter a caatinga. Então você tem características de regiões distintas aí do território brasileiro, dando o caráter de zona de transição aí para o meio norte, tá? Uma característica que eu não mencionei, pessoal, eu falei da formação vegetal, acabei esquecendo de falar do clima. O clima que você vai ter aí dentro do meio norte, ele apresenta duas características. Então essa região tem dois climas específicos. Um é o clima tropical, que é caracterizado aí por uma alternância entre uma estação mais seca, que é o inverno, e uma estação mais chuvosa, que é o verão. E temos, obviamente, por estar aí ligado à floresta amazônica, nós temos aí o que nós chamamos de clima equatorial, onde você tem uma pequena faixa ali na porção mais oeste, digamos assim, do Maranhão. Então você tem clima tropical e você tem o clima equatorial, tá? São dois climas distintos. Dá para a gente dizer, então, que esta zona de transição ela apresenta características climáticas e características botânicas, né, do ponto de vista da vegetação, de diferentes regiões aí do território brasileiro, o que dá justamente o que eu já mencionei outras vezes aqui nesse vídeo, é esse caráter de formação de uma zona de transição aí dentro, digamos assim, do território aí do Nordeste, tá? A princípio o que eu tinha para falar para vocês era isso. Valeu, falou!